Pense que você está morto. Você viveu sua vida. Agora, aproveite o que resta dela e viva-o corretamente. Marco Aurélio. A reflexão de Marco Aurélio nos traz um ponto crucial: a importância de enxergar o presente como a única realidade que possuímos de verdade. Cada momento, cada instante que respiramos, é uma oportunidade de nos reconectarmos com o que realmente importa, deixando de lado as distrações e ansiedades que nos assombram sobre o passado ou o futuro. No mundo de hoje, estamos constantemente cercados de notificações, e-mails, redes sociais e informações que competem pelo nosso foco. Vivemos uma era em que a nossa atenção é o recurso mais valioso, mas também o mais difícil de preservar. Esse bombardeio de estímulos nos faz perder o presente, nos faz esquecer de viver o agora. E isso alimenta nossa ansiedade. Como Sêneca sabiamente nos lembra, ele que sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. A ansiedade não é uma consequência de eventos reais, mas da nossa tendência de antecipar o sofrimento antes que ele de fato aconteça. O que muitas vezes nos falta é essa capacidade de apreciar o presente. E como podemos fazer isso? Uma prática simples e poderosa que eu sugiro é o exercício de focar plenamente no presente por um dia. Dedique-se a observar os pequenos detalhes do seu ambiente, preste atenção nas conversas sem se distrair com o telefone. Respire profundamente e sinta o momento presente. Esse exercício, se praticado regularmente, pode ser a chave para reduzir o peso que o futuro e o passado colocam sobre nós. Agora, vamos falar sobre uma das ideias centrais do estoicismo, a dicotomia do controle. Muitas vezes, gastamos energia tentando mudar coisas que estão completamente fora do nosso alcance. Esse comportamento não só nos frustra, mas também nos afasta daquilo que realmente podemos controlar: nossas ações e reações. Pense em algo simples, como as redes sociais. Você não pode controlar o que os outros postam ou comentam, nem a opinião alheia sobre você. Mas o que você pode controlar, a forma como reage a isso. Aqui entra a citação de Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. O poder está nas suas mãos para decidir o que merece a sua atenção e o que não merece. Quando deixamos de lado a necessidade de controlar o incontrolável, começamos a ter uma vida mais leve e equilibrada. Então, proponha um desafio. Pegue um papel e escreva todas as coisas que estão fora do seu controle, desde a opinião dos outros até os eventos imprevisíveis da vida. Agora, olhe para essa lista e faça um pacto consigo mesmo para deixá-las de lado. Concentre-se no que você pode mudar, no que depende de você. Agora, falemos sobre a sabedoria de aceitar o que não podemos mudar, um conceito central no estoicismo conhecido como amor fati, o amor ao destino. Não se trata apenas de aceitar passivamente o que acontece conosco, mas de abraçar cada evento, cada adversidade, como uma parte essencial do nosso caminho. Imagine a vida como uma viagem de barco. Você controla o leme, mas não controla a correnteza. As marés, os ventos, as tempestades, tudo isso está além do seu alcance. E, no entanto, sua habilidade está em como você ajusta as velas, em como você se adapta ao que não pode mudar. Marco Aurélio nos lembra: aceite tudo o que vier a você, tecendo em sua trama o que o destino lhe dá. O que isso significa na prática? Quando enfrentamos perdas, como a perda de um emprego ou uma rejeição pessoal, podemos ver isso como uma oportunidade de crescimento. Em vez de resistir ao fluxo da vida, escolhemos navegar com ele. Essa aceitação ativa nos dá poder, porque não somos mais vítimas das circunstâncias, mas participantes conscientes do nosso próprio destino. A força de qualquer mudança duradoura está nos pequenos hábitos diários. No estoicismo, isso não é diferente. Pequenos passos, quando dados com consistência, criam transformações poderosas ao longo do tempo. Isso é o que chamo de micro-hábitos estoicos. Ao praticar pequenos exercícios diários de resiliência e autocontrole, você estará treinando sua mente para ser mais forte diante das adversidades. Pesquisas em neurociência mostram que nosso cérebro se molda de acordo com as nossas ações repetidas.
Cada vez que escolhemos uma atitude estoica diante de um desafio, fortalecemos nossa capacidade de manter a calma e tomar decisões racionais no futuro. Um exemplo de micro-hábito que você pode praticar. Reserve 5 minutos por dia para refletir sobre o que você fez bem e o que poderia ter melhorado. Esse exercício simples de autoavaliação é poderoso. Ele te ajuda a tomar consciência de suas ações e a reforçar seu compromisso com a melhoria contínua. Sugiro que você experimente esse hábito por uma semana. 5 minutos por dia, dedicados a revisar suas ações com uma lente estoica. Não subestime o poder dessas pequenas práticas. Elas são o alicerce de grandes mudanças. Agora, vamos aplicar esses princípios estoicos ao aspecto mais delicado e constante de nossas vidas, os relacionamentos. Quer sejam pessoais ou profissionais, os desafios que enfrentamos ao lidar com outras pessoas são inevitáveis. No entanto, o estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar as reações dos outros, podemos controlar como escolhemos responder a elas. No trabalho, por exemplo, você pode não controlar o humor de um colega ou o comportamento de um chefe, mas pode decidir manter a serenidade diante de qualquer provocação. Em um relacionamento pessoal, o estoicismo nos lembra que não devemos ser rápidos em julgar ou reagir impulsivamente. Como Epicteto sugere, torne-se um exemplo, não um juiz. A ideia é que, ao demonstrarmos calma e controle emocional, podemos influenciar positivamente os que nos cercam, sem a necessidade de imposição ou julgamento. Isso se conecta diretamente à inteligência emocional, onde o autocontrole e a empatia são fundamentais. A prática estoica nos ajuda a construir uma base sólida para gerenciar nossas emoções, especialmente nas interações diárias que muitas vezes nos tiram do eixo. Então, da próxima vez que você sentir que está à beira de uma reação negativa, respire fundo e pergunte-se: estou reagindo ao outro ou estou controlando minha própria resposta? Outro princípio poderoso que o estoicismo nos oferece é o memento mori, a lembrança constante da mortalidade. Pode parecer sombrio à primeira vista, mas refletir sobre a finitude da vida é, na verdade, uma forma de valorizar cada momento que temos. Lembrar que um dia deixaremos este mundo nos traz clareza sobre o que realmente importa e nos faz apreciar mais as pequenas coisas do cotidiano. Imagine sua vida como uma vela que está sempre queimando. Não sabemos quando essa chama se apagará, mas podemos decidir como iluminará o ambiente enquanto está acesa. Praticar a gratidão é uma maneira de manter essa chama brilhante. Todas as manhãs, ao acordar, reserve alguns minutos para refletir sobre o que você valoriza, as pessoas que ama e as oportunidades que o dia traz. A prática diária da gratidão não só nos traz um senso de propósito, mas também nos ajuda a lidar melhor com os desafios e a manter a perspectiva. Quando nos lembramos da nossa mortalidade, a tendência é que pequenas irritações e preocupações percam a importância. Deixe o memento mori guiar suas ações, ao invés de temer a morte. Use-a como uma bússola para viver uma vida mais rica e significativa. Diante do caos que encontramos no dia a dia, a resiliência estoica é uma ferramenta essencial para nos mantermos firmes. O mundo ao nosso redor é imprevisível, problemas surgem, planos falham, e as pessoas nem sempre agem da maneira que esperamos. No entanto, é exatamente nesses momentos que temos a oportunidade de praticar a calma interior. Ser inabalável diante do caos não significa ignorar os desafios, mas sim enfrentá-los com uma mente tranquila e um coração sereno. Pense nos pequenos aborrecimentos do cotidiano. O trânsito, um comentário desagradável, uma fila longa. Esses são momentos perfeitos para exercitar a resiliência estoica. Em vez de deixar que esses eventos abalem seu humor ou seu dia, use-os como oportunidades para praticar paciência e autocontrole. Como nos lembra Epicteto, não deseje que as coisas sejam como você quer, deseje que elas sejam como são, e você estará bem. A verdadeira força não está em evitar o caos, mas em aprender a prosperar em meio a ele. Ao cultivar essa serenidade, você não só se torna mais resiliente, mas também inspira as pessoas ao seu redor a lidarem com as adversidades de maneira mais equilibrada.
Agora, vamos falar sobre o poder transformador do sofrimento. Para os estoicos, as dificuldades não são apenas desafios a serem superados, mas oportunidades de crescimento pessoal. Assim como o fogo purifica o ouro, as adversidades nos fortalecem. Quando enfrentamos o sofrimento com a mentalidade certa, ele se torna uma ferramenta para forjar nosso caráter. Isso pode ser visto em qualquer aspecto da vida, desde a superação de uma doença até a resiliência diante de um fracasso. O estoicismo nos ensina a olhar para o sofrimento não como um fardo, mas como um processo de lapidação. A famosa citação estoica diz: "O fogo prova o ouro, as dificuldades, os bravos." Em vez de fugir das dificuldades, devemos acolhê-las como oportunidades para nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais preparados para os desafios futuros. Seja um problema financeiro, emocional ou profissional, a mentalidade estoica nos encoraja a perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso me fortalecer a partir desta experiência? Ao adotar essa perspectiva, o sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado no nosso processo de crescimento. O estoicismo não é uma filosofia que se limita à reflexão, é uma filosofia de ação. Os grandes estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, não pregavam a passividade, mas a importância de agir de forma consciente e deliberada, com base em princípios sólidos. Refletir sobre o que é certo e o que está sob nosso controle é o primeiro passo, mas o verdadeiro estoicismo acontece quando colocamos essas reflexões em prática no nosso dia a dia. Isso significa tomar decisões com clareza e intenção, em vez de agir por impulso. Quando estamos diante de uma escolha, seja em questões pessoais, no trabalho ou em situações de conflito, a pergunta estoica é: essa ação está alinhada com os meus valores? Em vez de reagir cegamente às circunstâncias, o estoico age com propósito. A filosofia nos ensina que a sabedoria está em agir de acordo com a virtude, não com as emoções momentâneas. Então, aqui está um desafio. Durante os próximos 30 dias, tome suas decisões de forma mais estoica. Antes de agir, pergunte se sua escolha está sendo feita com base no controle racional ou numa reação emocional. Esse exercício simples pode transformar completamente a forma como você se comporta no mundo e o impacto que você causa nele. Para encerrar nosso roteiro, vamos falar sobre uma das recompensas mais sublimes da prática estoica, a euforia estoica, a alegria que vem de viver uma vida virtuosa. Ao contrário da felicidade efêmera, que muitas vezes buscamos em prazeres externos, a euforia estoica surge de dentro, de estarmos alinhados com nossos valores e vivendo com propósito. Essa felicidade duradoura não depende de circunstâncias externas, mas de como escolhemos reagir a elas. Quando cultivamos a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação, encontramos uma paz interior que não pode ser abalada por fatores externos. Epicteto nos lembra que a felicidade e a liberdade começam com uma compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A verdadeira alegria vem de abraçar essa ideia e de nos dedicarmos àquilo que podemos mudar, nossas ações e nossa atitude. Então, que tal começar a valorizar as pequenas coisas? O café da manhã, o sorriso de um amigo, a oportunidade de aprender algo novo. Essas são as fontes de uma felicidade sustentável, que não depende das circunstâncias, mas da sua capacidade de viver de forma plena e consciente. Chegamos ao fim da nossa jornada com o estoicismo, mas antes de concluirmos, quero resumir as principais lições que compartilhamos aqui. O estoicismo nos ensina a viver no presente, a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Ele nos mostra o poder de transformar o sofrimento em crescimento, de aplicar pequenos hábitos diários para nos fortalecer e de encontrar serenidade nas relações com os outros. Acima de tudo, nos lembra que a verdadeira felicidade está dentro de nós, na prática constante da virtude. Agora, que tal começar a aplicar esses ensinamentos na sua vida? Experimente os exercícios, os desafios propostos, e veja como a filosofia estoica pode transformar a maneira como você enxerga o mundo.
Lembre-se, o estoicismo é uma filosofia de ação. Não espere por uma situação ideal para começar. A mudança começa aqui, agora, no momento presente. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando ideias sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você ficará por dentro de mais dicas e reflexões que podem te ajudar a viver uma vida com mais propósito, resiliência e serenidade. Até o próximo vídeo.